Meus amigos, que esporte maravilhoso é o futebol, que coisa espetacular. Simplesmente temos a Macedônia do Norte tirando a atual campeã da Eurocopa da Copa do Mundo do Catar. Esse é um tema para a gente falar ainda nesse vídeo de hoje. Uma Macedônia que enfrentará Portugal, a seleção de Cristiano, na final. Agora esse esquema de repescagem, esse sistema de repescagem europeu que a gente tem blocos de semifinal e final, 3 chaves, e calhou de Portugal encarar a Macedônia. Poderia encarar a Itália, já tínhamos consciência de que teríamos ou Portugal ou a Itália fora da Copa do Mundo, mas a Itália nem na final chegou. Do lado português, venceram por 3-1 a Turquia, num jogo que foi majoritariamente tranquilo, mas teve um momento ali bem tenso para a seleção portuguesa, bem tenso mesmo. A seleção portuguesa começou ganhando o jogo bem tranquilamente. Primeiro gol do Otávio, segundo gol do Diogo Jota, uma seleção portuguesa mais brasileira do que nunca, já tendo esse gol do Otávio, que é brasileiro naturalizado português, como presságio do que viria. Primeiro tempo controlado, super normal, tranquilo para o time português, conseguindo criar mais chances, tendo mais domínio da posse de bola. Começou o segundo tempo assim também, mas viria Burak Yılmaz numa bela jogada, triangulação, salvo engano com o Under, e ele consegue diminuir. E o jogo começa a ficar tenso para o time português, porque a Turquia cresce, ganha confiança e consegue um pênalti sofrido pelo Unal. Ali parecia que entra água na felicidade portuguesa. E o Mas na bola, pênalti dado pelo VAR, com a revisão após do VAR, né? E ele isola. O Yılmaz, capitão, já tinha feito o primeiro gol, com confiança, mas era um estádio e um peso de um país nas costas dele. Um estádio inteiro vaiando, o estádio do Dragão, e ele isolou, bateu mal, bateu bem embaixo da bola e aliviou o peso de um país inteiro para o lado português. Numa partida que, por exemplo, o Cristiano rendeu bem abaixo, ele teve até um primeiro tempo interessante, caiu no segundo, assim como todo o time português, mas é aquilo, a gente espera do Cristiano gols, a gente espera mais participação, a gente espera ele tomando o protagonismo do jogo para si. E quem tomou foi justamente um time português mais brasileiro que nunca. O segundo gol vem com o Matheus Nunes, já nos acréscimos do segundo tempo, dá tranquilidade ao time português, que se classifica agora numa chave que ele tinha, possivelmente a Itália na final, mas não, consegue o 3-1 e enfrentará a Macedônia, que fez história. Sim, completamente histórica essa classificação. Enfrentou uma atual campeã europeia, a Itália foi recentemente campeã da Eurocopa, um time que é muito organizado, recentemente teve 37 partidas sem perder. O Mancini colocou a seleção nos trilhos, mas o principal objetivo, muito além da Eurocopa, era colocar a Itália de volta na Copa do Mundo. O Mancini chegou para isso, até porque a Itália, tetracampeã mundial, super histórica em nível de Copa do Mundo, uma seleção extremamente competitiva, não poderia ficar de maneira alguma fora de uma Copa. Ficou de uma, não poderia ficar de outra seguida, seria um desastre completo, que é inclusive como os jornais já noticiam isso na Itália. E ficou para a Macedônia, o que é mais impactante ainda. Cair na mesma chave que Portugal e quem sabe cair para a seleção portuguesa seria menos manchado do que cair para a Macedônia. Jogando em casa, a Macedônia consegue ter o total de 32 finalizações, a Itália consegue ter 32 finalizações contra apenas 4 da seleção macedona. Não faço ideia, perdão pela ignorância, ou macedã talvez, mas no geral, um completo passeio, foram 16 escanteios de um lado contra nenhum do outro, só que a Itália foi muito bloqueada pelos jogadores, a Macedônia jogou com muita raça, mesmo tendo menos posse. Conseguiu um gol no finalzinho? Conseguiu, já nos acréscimos, o que era um balde completo de água fria na seleção italiana. Mas fez se tornar ineficaz o ataque italiano, porque foram 32 tentativas, mas só 5 delas chegaram ao gol. E do lado da Macedônia, 4 finalizações, 2 no gol, e uma bastou para selar a vitória. O goleiro italiano não consegue pegar, se não foi Donnarumma, mas no geral eu assisti o outro jogo, então me perdoem também por isso. Só que a gente tem uma seleção italiana que recebe um gigantesco balde de água fria, um time que estava muito bem encaminhado para a Copa do Mundo. O planejamento era esse, a gente não esperava que a Itália fosse ficar de fora. Campeã de Eurocopa, sequência invicta, bons jogadores surgindo, uma nova geração que parecia muito promissora. Cai para a Macedônia, que faz história, vai com méritos, querendo ou não. É um time que foi dominado a maior parte do tempo no jogo, mas conseguiu fazer seu gol e consegue buscar uma classificação agora. Enfrenta Portugal na final de uma das chaves, né? Como eu já disse, são 3 chaves.
E quem sabe o que virá na terça-feira, próximo jogo é na terça, Portugal e Macedônia. Nas outras chaves, a gente tem o seguinte: Suécia e República Tcheca jogaram hoje. A Suécia ganhou com gol na prorrogação, gol do Robin Quaison. Fez 1 a 0, no geral um jogo movimentado para ambos os lados, mas a Suécia conseguiu a classificação em casa e enfrenta a Polônia. A Polônia conseguiu entre aspas, né, classificação automática. A FIFA deu a elas porque a Rússia foi barrada de qualquer possibilidade de jogar a Copa do Mundo devido à guerra com a Ucrânia. A Polônia enfrenta a seleção sueca na outra final de chave, né? E a terceira, nós temos País de Gales, que venceu a Áustria por 2 a 1, com um show de Gareth Bale. O Bale tão criticado pela torcida do Real Madrid, por muitos amantes do futebol também, pela sua inconsistência e principalmente pela não vontade do Bale no clube. Mas ele disse essa semana em entrevista que daria tudo pela seleção galesa nessas partidas, e hoje ele fez um inacreditável, um golaço de falta, o primeiro deles, fez o segundo gol também, deu a vitória à seleção de Gales, né, 2 a 1 para cima da Áustria. 2 gols do Bale, o primeiro é simplesmente uma pintura. Eu particularmente sou suspeito para falar do Bale, porque eu realmente gosto demais daquele galês, mesmo reconhecendo que ele errou bastante no Real Madrid. Porém, o futebol dele eu não desconheço em momento algum. Eu sei e reconheço que ele joga demais. O Bale é um craque, a canhota dele faz bagunças, e hoje fez 2 a 1. E a seleção dele enfrenta o vencedor de Escócia e Ucrânia. Porém, esse jogo foi adiado também por motivos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas acontecerá, de momento acontecerá. Teremos mais pra frente Escócia e Ucrânia. Até junho a FIFA vai fazer esse jogo, e aí sairá quem vai enfrentar a seleção de País de Gales. No geral, eliminatórias, final de eliminatórias históricos até aqui. Os próximos confrontos acontecerão na terça-feira, né? Nós temos Suécia e Polônia, e Portugal e Macedônia já para acontecer agora. O outro jogo com o País de Gales deve acontecer mais pra frente. Que inacreditável imaginar que a Macedônia tirou a Itália, e eu não duvido de mais nada. Até porque é futebol, gente, a gente nunca pode duvidar. Mas a seleção portuguesa tem seus altos e baixos, é bem consistente. Hoje sofreu ali o desespero no momento do pênalti da Turquia. Quem sabe o que vai acontecer no geral. Comentem o que vocês acharam desse fiasco, porque não deixa de ser um vexame italiano, uma tragédia, uma catástrofe, um desastre. Ficar fora de 2 Copas seguidas para uma seleção tetracampeã, inimaginável. Imagina se fosse o Brasil, hein? Imagina se fosse a seleção brasileira. Comentem aí, e claro, Portugal e companhia, Cristiano, os brasileiros naturalizados no show. Muito obrigado por assistir. Não esquece de curtir, comentar o vídeo. Comentar eu já pedi, né? Compartilha então, compartilha que eu não pedi ainda. Sempre que puder, compartilhem, porque ajuda demais pra gente crescer a nossa família aqui no 10 e Fala. Valeu por assistir, tamo junto. Até o próximo. Tchau.